Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo de hoje que eu estou gravando através do YouTube, do meu canal, do nosso canal DIP Mudo Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre o direito público ligado ao campo do direito municipal. Hoje, dando sequência aos meus trabalhos, eu quero falar de um assunto bastante interessante, que é sobre o veto que às vezes é apresentado pelo chefe do executivo a determinado projeto de lei. Eu quero dizer a vocês que o veto ele pode ser apresentado pelos chefes dos poderes executivos, ou seja, somente pelo presidente da República, somente pelos governadores de estado e pelos prefeitos municipais. O assunto aqui em foco, eu vou falar sobre o veto apresentado pelo prefeito municipal. Mas antes, eu quero agradecer você que já me acompanha pelo nosso canal, DIP Direito Público, e dizer a você que está chegando agora, que participe do nosso canal, que se inscreva no canal, que vai aí no sininho, aperte aí, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário para que nós possamos analisá-lo, apreciá-lo e responder a você no momento oportuno, dentro das nossas possibilidades. Você é muito importante para nós, venha somar a nós e aumentar a cada dia mais o nosso canal para que nós possamos ficar cada vez mais fortes. Eu quero dizer a você também que você pode também acompanhar os meus trabalhos basta acessar o portal do grupo Folha da Manhã da cidade de Passos e digitar lá, clique folhadamanhã.com.br, clique CLC Folha da Manhã, emendado.com.br. Se você clicar aí da forma que eu estou lhe ensinando, você vai poder nos acompanhar através do nosso canal, do nosso portal que nós temos aí, nesse grupo da Folha da Manhã, um portal Direito Público, onde todas as quartas-feiras eu disponibilizo um dos meus vídeos já gravados para que eles possam ser colocados para apreciação de todos vocês que são assinantes deste conceituado jornal da cidade de Passos, que é a Folha da Manhã, tá certo? Muito bem, vamos então ao assunto de hoje, que é sobre o veto que poderá ser apresentado em determinadas situações pelo prefeito municipal a um determinado projeto de lei que teve aprovação na Câmara Municipal, tá certo? Então nós sabemos o seguinte, isso aí, a sua lei orgânica traz essas diretrizes, os seus regimentos internos, a própria Constituição nos dá esse caminho, ensinando o seguinte: aprovado um projeto de lei pela Câmara Municipal, ele será enviado ao prefeito municipal no prazo estabelecido no seu regimento interno ou na sua lei orgânica. Então vai ser fixado um prazo. Aprovou-se um projeto de lei, o presidente da Câmara, a mesa da Câmara, tem um prazo X de acordo com o regimento interno, que pode variar de uma Câmara para outra, para enviá-lo ao prefeito para sanção, promulgação e publicação, para que o prefeito sancione o projeto de lei, para que o prefeito promulgue a lei e para que o prefeito publique a lei. Eu já falei em outros vídeos sobre essas três figuras jurídicas e eu vou fazer um rápido comentário aqui para a gente poder chegar já no veto. Nós podemos dizer que a sanção ela incide sobre o projeto de lei. Ela incide sobre o projeto de lei. O que é a sanção do prefeito? É a aceitação do prefeito do projeto de lei da forma que ele foi aprovado pela Câmara Municipal. Então, se chega um projeto para o prefeito, se ele está de acordo com aquilo que foi aprovado, ele vai sancionar este projeto de lei. Então, a sanção é a concordância, a aceitação do prefeito em relação àquele projeto de lei, em relação àquela matéria tratada naquela proposição, da forma que foi feito pela Câmara Municipal.
Então existe aí a chamada sanção, tá certo? Que é a aceitação do projeto de lei. Existe a promulgação. Enquanto a sanção incide sobre o projeto de lei, a promulgação vai incidir sobre a lei. A promulgação já é o nascimento da lei, é a declaração da sua existência pelo prefeito municipal. Então, no mesmo momento que ele sanciona, ele promulga, porque se ele está aceitando, ele declara a existência dessa lei, que é a promulgação, que é a colocação desta lei dentro do mundo jurídico, tá? No âmbito municipal. Tá? Então, ele está colocando esta lei no âmbito jurídico, depois que ela foi sancionada e aceita, promulgando. São atos contínuos, tá? Se faz um atrás do outro. E, por fim, vem a publicação da lei. Então, ela é sancionada, ela é promulgada e ela é publicada. O prefeito determina a sua publicação, que pode ser feito nos sites, né? Hoje, obrigatoriamente, são feitos nos sites da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e ainda naqueles quadros de aviso, aqueles quadros de praxe que nós temos tanto na Câmara Municipal como nós temos nas prefeituras municipais. Muito bem. Então, o prefeito, concordando, ele sanciona, promulga e publica a lei. Mas vamos supor que determinado projeto de lei, depois de aprovado pela Câmara, é remetido ao prefeito e ele não concorda com esse projeto de lei. Então, ele não vai sancionar, ele não vai promulgá-lo, ele não vai publicá-lo, né? Ou seja, publicar esta norma. Por quê? Porque ele não concorda. Então, aí, qual que é a opção que o prefeito tem? Ele pode vetar este projeto de lei. O que seria, então, o veto do prefeito a um projeto de lei? O veto do prefeito é aquele ato expresso dele, onde ele demonstra a sua discordância em relação àquele projeto, da forma como ele foi aprovado pelo Poder Legislativo. Então, ele apresenta o veto, ou ele vai apresentar o veto àquele projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa. E o veto a ser apresentado pelo prefeito só pode ser feito se ocorrer duas situações. Ou seja, se o prefeito alegar que a matéria que foi aprovada pela Câmara é uma matéria inconstitucional ou uma matéria contrária aos interesses públicos ou ao interesse público. Então, se o prefeito notar que essa matéria aprovada pela Câmara é inconstitucional ou lesa o interesse público, ou ao mesmo tempo que pode ocorrer as duas situações, além de ser inconstitucional, ele é contrário ao interesse público, o prefeito pode apresentar o seu veto, somente nessas duas situações, isoladas ou conjuntamente, por ser ilegal ou contrário ao interesse público. Aí ele pode apresentar o seu veto, tá certo? Por exemplo, às vezes o projeto de lei ele é encaminhado para a Câmara. Chega lá, a Câmara faz as emendas, altera aquele projeto, ou seja, o prefeito mandou para a Câmara o projeto de lei, vamos suponhar uma hipótese dessa. Chegou na Câmara, ele sofreu uma série de emendas, de modificações pelos vereadores e volta já modificado para o prefeito, numa versão diferente que não é aquela original que o prefeito fez e mandou. Ele pode discordar daquilo e vetar esse projeto de lei, tá certo? Assim como pode a Câmara criar um projeto de lei, aprovar lá que não foi do prefeito, aprova e manda para o prefeito. Ele não concorda com aquela matéria ou com aquele projeto de lei, ele vai apresentar o seu veto, tá certo? Então, como eu disse, o veto é um ato privativo do chefe do Executivo. Somente o presidente da República, somente o governador de estado e somente o prefeito municipal tem legitimidade para vetar uma matéria ou um projeto de lei, tá certo? Então o veto é isso aí, é a discordância do prefeito em relação à matéria aprovada pela Câmara. E o veto pode se dar de duas maneiras. Ele pode ser um veto total ou um veto parcial. O veto total é quando o prefeito não concorda com todo o projeto que lhe foi encaminhado para sanção.
Então ele vai apresentar um veto total àquele projeto de lei. Ele veta o projeto de lei integralmente. Ele não concorda com nada. Vamos supor que um vereador apresentou um projeto de lei na Câmara, ele foi aprovado e encaminhado para o prefeito para ser sancionado. O prefeito não concorda e vai vetar. E vai explicar o porquê. Se ele é ilegal, se ele é contrário ao interesse público, ou se ele é ilegal e ao mesmo tempo contrário ao interesse público. Aí ele veta. Por exemplo, às vezes apresentou-se um projeto lá, dando, vamos supor, um aumento, um projeto de lei dando aumento aos servidores do município. Um vereador fez um projeto de lei nesse sentido. O prefeito pode dizer que ele é inconstitucional porque a iniciativa desse projeto de lei cabe só ao prefeito. Nenhum vereador pode tratar dessa matéria em projeto de lei. Então, nesse caso, ele pode vetar integralmente esse projeto de lei. E o veto pode, ao mesmo tempo, ser feito de forma parcial. Ou seja, quando o prefeito não concorda com parte daquilo que foi aprovado no projeto de lei. Vamos supor que ele mandou um projeto para a Câmara Municipal e chegou lá, um vereador fez uma emenda e acrescentou alguma coisa, alguma matéria naquele projeto de lei. Ele é aprovado com a emenda feita pelo vereador, é encaminhado ao prefeito e o prefeito vai dizer, não, eu não concordo com essa emenda do vereador, eu vou vetar, porque ela é inconstitucional ou porque ela fere os princípios ou as razões dos interesses públicos do meu município, da minha comunidade. Então, nesse caso, ele pode apresentar um veto parcial, ou seja, a matéria que ele mandou, que não modificou, ele concorda, ele vai sancionar, aquela outra ele vai vetar. Ele vai fazer um veto dizendo essa matéria que não concordo. O veto ele é escrito, ele é formalizado e é devolvido à Câmara, como nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? O veto parcial, ele não pode, vamos dizer assim, atingir somente parte de um determinado artigo. Ele tem que abranger uma situação total. Por exemplo, o veto parcial só pode ser feito em relação a um artigo total, a redação todinha do artigo, ou a redação todinha do parágrafo, do inciso, da linha. Eu não posso fazer o veto parcial abrangendo um texto de forma parcial também. Por exemplo, só uma palavra do texto, não. Tem que ser o texto integral, o artigo integral, o inciso integral ou a linha integral. Eu não posso, na frase de um artigo, vetar, ou melhor, vetar não. Vetar, exatamente. Vetar somente uma palavra que consta naquela redação. Eu veto a redação todinha. Então, esse é o veto parcial, tá certo? Muito bem. Então, o presidente, com um projeto de lei aprovado, com emenda ou sem emenda, com alteração ou sem alteração, ele tem um prazo X para encaminhar para o prefeito, para sancionar, promulgar, publicar ou vetar. Esse prazo, como eu já disse, vocês vão consultar o regimento interno de vocês, que vocês vão localizar qual é esse prazo, tá? Porque eu não vou falar aqui de um prazo ou de outro, porque varia de uma Câmara para outra. Agora, qual que é o prazo que o prefeito tem para apresentar o seu veto ao projeto de lei assim que ele é recebido no gabinete do prefeito ou na secretaria da prefeitura? Qual o prazo que o prefeito tem? Esse prazo ele é de 15 dias úteis a contar da data em que o projeto de lei foi recebido pelo prefeito municipal, tá certo? Então recebi hoje, eu tenho 15 dias úteis para me apresentar na Câmara o meu veto, que vai ser um documento escrito, explicando direitinho, tem a forma própria de elaborá-lo e vou encaminhar à Câmara, tá certo? Esse veto tem que ser feito no prazo de 15 dias úteis, onde eu apresento o veto e as razões já do veto. Eu posso fazer dessa forma, apresento o veto ou as razões do veto no prazo de 15 dias. Ou eu posso, no prazo de 15 dias, comunicar ao presidente da Câmara, por escrito, que eu estou vetando aquele projeto de lei de forma total ou parcial. Se for parcial, onde é que eu estou apresentando meu veto, no prazo de 15 dias úteis. E depois de protocolado no prazo de 15 dias úteis, eu tenho mais 48 horas para me apresentar as razões do veto. Ou seja, no prazo de 15 dias úteis, eu tenho a opção de apresentar o veto já com as razões,
ou apresentar o veto no prazo de 15 dias úteis, comunicar que eu estou vetando, por exemplo, o artigo 1º do projeto de lei número tal. E, recebido na Câmara, eu passo a ter mais 48 horas para apresentar as razões. Então eu posso fazer tudo de uma vez só ou em duas partes. Comunico o veto e mais 48 horas para me apresentar as razões, tá certo? Muito bem, mas suponhamos que um projeto de lei, ele chega na prefeitura, o prefeito não sanciona, não promulga, não publica e não veta. Fica em silêncio. Esse silêncio do prefeito implica na sanção deste veto. O silêncio dele implica na sanção do veto. Ou seja, se ele não fez nada disso, é porque ele concordou. Ele só não formalizou. Então, o que tem que ser feito? Cabe aí ao presidente da Câmara promulgar a lei. Se ela não foi sancionada, se ela não foi promulgada, se ela não foi publicada e nem vetada, presume-se que o prefeito concordou, mas não formalizou o ato. Então, cabe ao presidente da Câmara promulgar a lei, publicar a lei, tornar essa lei pública, tá? A lei que passa a vigorar no mundo jurídico, tá certo? Então, é dessa forma que funciona. E como que funciona a tramitação do veto lá na Câmara? O prefeito apresentou o veto no prazo certo, está lá, aí tem a tramitação. Ele vai passar pelas comissões, vai ser distribuído, discutido e tal, depois vai à votação. E ele tem que ser apreciado pela Câmara Municipal no prazo de 30 dias corridos. Aqui já não são dias úteis mais. Chegou na Câmara, tem que ser analisado, discutido e votado em prazo de 30 dias corridos, a partir do momento em que o presidente recebe lá este veto na Câmara, tá certo? Este veto é discutido, quando vai a votação, existe uma única discussão e uma única votação deste veto, tá certo? Suponhamos que chegando lá, o presidente da Câmara não coloca esse veto em apreciação no prazo de 30 dias úteis que ele tem que cumprir. O que acontece? Na pauta da reunião seguinte, após o término desses 30 dias, ele obrigatoriamente tem que constar da pauta para votação e discussão, sobrestando-se todas as outras matérias pendentes que estejam em tramitação na Câmara. Nada pode ir adiante sem que esse veto tenha sido votado. Então, chegou na Câmara, em 30 dias não votou, na próxima sessão da Câmara, o presidente, a mesa diretora, obrigatoriamente tem que pôr ele na pauta, sobrestando todas as outras matérias, todos os outros projetos, até que ele seja votado. Tá? Não interessa o resultado do julgamento, desde que ele seja votado, até que se encerre esse prazo aí desse processo legislativo. Tá certo? Muito bem. E como que um projeto de lei, ele é rejeitado ou ele é derrubado pela Câmara Municipal? Como é que nós vamos saber como que eu devo fazer? Quantos votos eu preciso para derrubar o veto do prefeito e voltar aquela matéria da forma que ela foi aprovada pela Câmara? A lei maior do nosso país, a Constituição Federal, o que é repetido pelas leis orgânicas todas e pelos regimentos internos, diz que o veto só será rejeitado pelo voto favorável da maioria absoluta dos vereadores. Então, para que eu rejeite um veto que o prefeito mandou, para que ele fique válido, o rejeitado, vamos dizer assim, se numa Câmara de 9 vereadores eu tenho um veto para ser apreciado, para que esse veto seja derrubado, eu preciso da votação da maioria absoluta dos vereadores, ou seja, eu preciso de 5 votos contra o veto para que seja derrubado, tá certo? É assim que funciona, tá? E esta matéria, ela está prevista, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, no artigo 66, parágrafos 1º a 4º e 6º da Constituição Federal. Então, tudo que eu disse aqui não é criação minha, tá? São regras que existem e que devem ser seguidas.
E essas regras começam na Constituição Federal, artigo 66, parágrafos 1º a 4º e 6º, tá? Que são repetidas nas leis orgânicas e nos regimentos internos. E tudo isso que eu falei, se a lei orgânica do seu município, se o seu regimento está dando um tratamento diferenciado, você procure arrumar a sua lei orgânica, procure alterar o seu regimento interno, adaptando-o à Constituição Federal, porque essas regras de vocês, do seu município, são inconstitucionais. Então eu encerro aqui este vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desta matéria, tá certo? E peço a você que está nos assistindo pela primeira vez que inscreva-se no canal, que venha participar conosco, compartilhe este vídeo, esse seu conteúdo, se você gostou, com seus colegas, com os vereadores, com os servidores municipais, com os professores, com os acadêmicos de direito, enfim, com todos aqueles que gostam deste assunto e que se dedicam à área do direito público, para que nós possamos criar uma discussão maior, envolvendo aí um grupo bem maior dentro desse nosso canal, tá certo? E eu falarei para vocês no próximo vídeo sobre as consequências da rejeição ou da aprovação do veto. Então espero vocês no meu próximo vídeo, que eu tratarei deste assunto. Até lá, se Deus quiser.